O Brasil, de coração quente e povo acolhedor, de religiosidade, muitas festas e culinária marcante, pode ser definido como o país com a maior miscigenação do mundo. Antepassados indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Cada povo com sua cultura e costumes, contribuindo para a construção da nossa história, DNA e o jeitinho brasileiro que só a gente tem. Apesar dos povos originários, ou seja, milhões de indígenas que já habitavam nas terras brasileiras, a maior influência na nossa história vem dos portugueses, que em 1500 iniciaram o processo de colonização do Brasil. Por 3 séculos, os portugueses dominaram o país, explorando as riquezas como cana-de-açúcar e o ouro, cobrando impostos e abafando revoltas coloniais, até que em 7 de setembro de 1822 acontece a proclamação da independência brasileira. E apenas em 15 de novembro de 1889 a República foi proclamada. São inúmeras as heranças deixadas pela imigração de Portugal, que não parou com a independência do Brasil. A mais evidente, a língua portuguesa. E também as festas juninas e o carnaval. História do samba dos afro-brasileiros que teve início no século XX, aqui no Rio de Janeiro, a cidade mais portuguesa do país. Sede do Império Lusitano entre 1808 e 1820, é a cidade que recebeu o maior fluxo de imigrantes portugueses após o Grito da Independência. Rio de Janeiro, que tem muita história e influência portuguesa. Inúmeras padarias e armazéns, a associação do calçadão da praia mais famosa do mundo, Copacabana, com a Praça do Rocio, em Lisboa, além de outros pontos turísticos, como o Jardim Botânico, o Real Gabinete Português de Leitura e a Biblioteca Municipal. Essas são histórias já conhecidas. Agora, nós vamos mostrar que os portugueses também nos influenciaram nos esportes marítimos. Nisso, o Vasco da Gama é o maior elo entre Brasil e Portugal. E o Clube de Regatas Vasco da Gama tem sido, há mais de 100 anos, o exemplo da relação de amizade entre os nativos dos 2 países. Nós temos orgulho das nossas raízes portuguesas. Assim, eu sou filho de português, e não tem como ser diferente. Assim, a gente sabe de todos os problemas da colonização, de toda a coisa, a moral da época vigente, que não são valores hoje que a gente cultiva, evidentemente, né? Mas a formação do Vasco já veio livre disso. Nós somos assim, o primeiro clube, um clube luso-brasileiro a ter uma luta antirracista. E isso faz parte do nosso DNA, da nossa natureza. A comunidade portuguesa fundou o clube em 1898, com a esperança de serem, de fato, inseridos na sociedade brasileira. O remo era o grande esporte em 1898, né? O campeonato de futebol que a gente conhece ele passou a existir em 1906. Então o Vasco foi fundado, o Flamengo também é um clube de regatas, também fundado também numa época, 3 anos antes, onde também não tinha futebol, né? As regatas eram disputadas em Botafogo e a fundação do Vasco veio nessa época. Agora, assim, vou participar dessa sociedade, dentro desse esporte, vou competir, vou me inserir, vou me autoafirmar ali como colônia, né? Assim, e estamos aqui. Troféus, mensagens motivacionais e os símbolos, entre eles a Cruz de Malta, estão por toda a parte. O lema, respeito, igualdade e inclusão, é passado a cada geração, formando novos atletas. E a gente passa isso para os atletas dentro do colégio, dos nossos projetos sociais, né? A gente tem esse cuidado, né, para que a gente forme cidadãos conscientes
dos seus deveres e seus direitos e que saiam pessoas completas, assim, mais... que não saiam pessoas alienadas, que elas saiam inseridas na sociedade ciente desses valores. Atualmente, a equipe de remo conta com 80 atletas. Carlão conhece bem a história do clube. Começou como atleta em 2003 e desde 2009 iniciou sua caminhada com o Vasco, passando pela preparação física, professor de pré-equipe, infantil e hoje é técnico do clube. Ele comenta que a rotina não é tão leve como a linda paisagem da Lagoa Rodrigo de Freitas. A modalidade exige muito esforço e dedicação aos treinos. Eles chegam aqui, a gente faz uma preparação com eles antes, a gente chama de core, tá? A gente faz um core antes, a gente faz toda uma preparação e a gente sempre direciona eles para os barcos que eles vão competir. No caso, a próxima regata agora que a gente está com o objetivo é a 5ª regata. Então, os barcos que são direcionados para essa regata são os barcos que eles vão treinar durante a semana até o dia da regata, entendeu? E aí a gente vai de acordo com o que a gente prioriza. Próxima regata, depois dessa, vai ser os Jovens Talentos que a gente vai priorizar, que vai ser em Porto Alegre, uma regata bem legal pra gente aí, principalmente da categoria de base. Yasmin é um dos exemplos dessa dedicação. O esporte está na veia da carioca, que começou com a natação aos 4 anos de idade. Passou pelo futebol, vôlei, até se encontrar com o remo. E no primeiro brasileiro foi campeã ao lado das amigas. Eu cheguei aqui e me senti como se fosse minha família me abraçando. E foi muito importante pra mim isso, porque eu falei, caraca, eu tô num lugar que eu gostei de estar. Foi um ambiente, o que mais gostei foi o ambiente que eu estava. Gostei do ambiente, gostei das pessoas, todo mundo veio aqui e me abraçou. E o esporte, vou ser bem sincera, eu não gostava de remo. Porque não pra gostava? mim era só o remo indoor e tal, e eu falei, ai, nossa, que negócio chato. Depois que eu fui me aprofundando, que eu falei, nossa, é muito legal, tipo, os barcos, as guarnições, isso era muito legal. Gabriel, que é vascaíno fanático, está no clube há 5 anos. Chegou por uma admiração e curiosidade e já é campeão brasileiro. Tudo começou em 2018, como vascaíno fanático, né? Vim comprar ingresso, na época vendia aqui do lado aqui vendia ingresso, aí eu vim comprar o ingresso e tava aí portas abertas, todo mundo indo pra água, treino agora de 2h30, os barcos passando, aí tudo aquilo apaixonou, né? Então a gente vê todo mundo indo pra água e fala, é fácil, é tranquilo, aí chega, entra no remo e passa pela pré-equipe, que é aquele processo de aprender a remar, de primeiras competições, aí depois sobe, vem pra cá pra equipe, e aqui que o bicho come, que aqui começa tudo e é bem, treino bem rígido, tudo muito, tem que ter muita disciplina, como a Yasmin falou. Um pouco dessa dedicação intensa que podemos acompanhar de perto, desde a preparação física, o sair com os barcos, que já exige um pouco de força, mas a sincronia e o belo cenário do treino na água. Cultivamos e celebramos o positivo, porém, não apagamos da história o marco mais cruel e negativo do Brasil com relação aos estrangeiros. Ainda no século XVI, os portugueses já haviam dado início ao tráfico negreiro. Calcula-se que entre 1550 e 1855, cerca de 4 milhões de africanos entraram nos portos brasileiros. O que acontece quando os portugueses fazem lógico, né, por razões econômicas e também pelo que rolava na época de achar que o negro, ou então os indígenas, eram selvagens, eram primitivos, o que não era verdade. Cada povo tinha sua característica e isso não foi respeitado. Então, eles foram sequestrados. Os negros foram sequestrados, arrancados de suas famílias, roubados. Então, vieram para o Brasil reis, rainhas negros, e cada um de uma etnia, de um povo diferente, todo mundo amontoado. Muitos morriam na travessia, porque a viagem era horrível, em condições precárias. Os abolicionistas negros, Luiz Gama é um grande nome, é o grande nome, hoje em dia ele é herói,
foi reconhecido, felizmente, como herói. Ele é um herói negro, ele contribuiu muito para a abolição. Então, depois houve a substituição com a abolição da mão de obra escrava pela mão de obra dos estrangeiros, que aí sim receberam para vir ao Brasil fazer o mesmo trabalho que os escravos faziam. Maraceli também citou as influências positivas na nossa história. Quem nunca experimentou uma feijoada? E no vocabulário, você sabia que palavras como moleque, caçula, quiabo, cachaça e dengoso são todas de origem africana? Além, é claro, do extenso leque artístico. Por exemplo, na música, né? Na música, claro, nós temos o samba, o jongo, as congadas. Eu estou falando música, mas também já estou colocando até música e dança, né? Maracatu, o reggae, o funk, o hip hop, o carimbó. Então são várias contribuições musicais. O tambor é sagrado na África e é sagrado no Brasil. Ele é muito respeitado nas manifestações culturais de origem africana. Esse som bem característico do berimbau faz parte de um extenso leque de influências africanas na construção da nossa cultura brasileira. A capoeira, que tem origem no século XVII, segue com a sua essência transformadora, já que é a arte do amor, respeito, união e verdade. A gente fala de inclusão, a gente pensa numa pessoa idosa, a gente pensa no índio, a gente pensa no negro, a gente pensa em mulheres, a gente pensa em pessoas que precisam dessa liberdade que a capoeira traz, claro que com disciplina, com uma transformação para a vida e uma inclusão dessa pessoa na comunidade. Sou capoeira que dá que eu vivo, sou capoeira que dá que eu sou. A capoeira ela tem uma origem na busca pela liberdade, né? Pela característica do povo negro que vinha sendo trazido para o Brasil e escravizado, com trabalhos forçados, e também a população no Brasil, né? Os indígenas que também haviam passado por essa situação. Hoje, a capoeira, que é um esporte nacional, conta com mais de 9 milhões de praticantes, distribuídos em mais de 160 países. E eu vejo que Guaratinguetá, onde eu exerço a capoeira, eu nasci no Rio, né? E vejo que aqui esse trabalho da inclusão veio para transformar não só na cidade, como também a capoeira em si. É um projeto que é replicado no mundo inteiro e hoje em dia essa noção do que é inclusão da capoeira, ela já permeia outros nichos. Nós temos um trabalho muito forte na Amazônia, trabalhando com comunidades ribeirinhas, com aldeias indígenas, uma comunidade de capoeira no meio da floresta que faz intercâmbio conosco aqui na cidade, na comunidade de Pauini. Mestre cego, mestre síndrome de Down, o primeiro no mundo. Então eu vejo assim que ela vai quebrando todos os paradigmas, né? Pessoas cadeirantes praticando a capoeira. Isso tem início em Guaratinguetá, no grupo de pessoas com deficiências físicas, visuais. A roda de capoeira é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial e pode ser jogada de várias formas. O jogo, a brincadeira, a luta ou a dança, tão encantadora. Enfim, ela não se limita a quem pratica. E ela sobrevive a todos nós, ela vai passando de época em época, se transformando com as novas gerações e a gente procura manter o legado dos antigos mestres, essa tradição, esse respeito, né? Se é para falar de dança e música africana, não podemos deixar de fora o jongo. Fomos até Piquete, no interior paulista, conhecer um pouco desta linda manifestação da cultura popular e sentir a batida do tambor.
jongar, jongo com eu. Eu gosto de falar muito assim. Jongo é uma dança rural de origem africana que nasce aqui, no Vale do Paraíba. Que muita gente acha que, bom, os africanos praticavam, mas ela foi criada aqui por causa da necessidade, que foi da escravidão. A ocupação do Vale do Paraíba, quando o negro chega aqui no Vale do Paraíba para a plantação do café e deixar os barões do café do Vale do Paraíba mais ricos, então aconteceram muitas atrocidades. E esse povo, para poder aguentar isso, criou o jongo. O jongo é uma ferramenta que o negro que estava aqui no Vale do Paraíba criou para poder suportar a dor. Com o jongo, os escravizados trocavam recados pelo som dos tambores e apoiavam uns aos outros. Eu brinco, eu chamo que era o hip hop da senzala, entendeu? Tinha lamento, tinha riso, mas tinha a comunicação. E num dos dialetos, e existe uma palavra parecida com jongo, chamava de zongo, que quer dizer flecha que sai da boca. Então, aquele recado certeiro, entendeu? Mensagens fortes. Lá em casa tem um boi com uma ferida no pé. Todo mundo quer a carne, a ferida... Em novembro de 2005, o jongo foi registrado no livro das Formas de Expressão como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São 3 pilares: o movimento da dança, a música cantada, como o canto de entrada, louvor, desafio, encerramento e o som dos tambores. Apesar dos reconhecimentos, o preconceito e a intolerância religiosa ainda existem, apesar de não ter ligação alguma com religião. Existe uma confusão imensa que as pessoas acham que a gente é de religião. E jongo não é religião. Eu fico batendo essa tecla o tempo todo. Jongo não é religião. Então, por exemplo, nós que dançamos jongo, que somos católicos, a gente canta para Nossa Senhora Aparecida, para Santo Antônio. Glorioso, aqui na minha casa, por exemplo, que o padroeiro é Santo Antônio, a gente canta glorioso Santo Antônio, vamos todos festejar. Hoje aqui chegamos, nos seus pés beijar. Nos seus pés está Nossa Senhora das Dores, cercada de anjo, corada de flor. Então, a gente canta para os santos da casa. Meu chapéu parou no ar, chamei por Nossa Senhora, gente. Meu chapéu tornou voltar. Mas o jongo também é peça fundamental para descobertas. Hélida é esposa de Gil. Ela canta e dança em família, no grupo de jongo de Piquete, que tem cerca de 200 anos de tradição. E foi na dança que ela se descobriu como mulher negra. E eu simplesmente alisava o cabelo e tal, não que eu não posso alisar, né? Porque nós mulheres somos livres, né? Podemos alisar tudo. Mas aí eu tinha muito essa coisa do meu cabelo era ruim, porque minha mãe, nossa, esse cabelo seu ruim, duro, aquela coisa e tal, que desde a infância. E quando eu conheci o jongo, fui fazer a minha primeira dança, que eu fiquei morrendo de vergonha, foi em Valença, num encontro de jongueiro nacional em Valença. Que foi a primeira vez que eu fui para dançar com o pessoal, viajei. E aí eu me descobri, eu falei, gente, como que eu deixei morrer isso, essa raiz, essa identidade que já carrega com a gente, né, uma vida toda. Aí conversando com a minha avó, com 93 anos, minha avó faleceu com 93 anos, por parte de pai, e aí ela falou, eu já estava namorando com o Gil, com o mestre Gil, tudo. Aí ela falou, nossa, o jongo, eu morei na Vila Eleutério, meu pai cantava, a gente lembra do jongo, cheguei a dançar jongo. Eu falei, vó, por que vocês nunca falaram isso? Por que a gente nunca, né, ficou sabendo dessa identidade? O burro foi na escola para aprender o ABC. E você acha que eu não tive um pequeno momento de jongueira? Claro que tive. Coloquei a saia de iniciante e caí na dança. E o burro não sabe ler, não sabe ler, não sabe ler. O burro não sabe ler, não sabe ler, não sabe ler. O burro não sabe ler.
Os europeus têm uma forte ligação com a história do Brasil. Isso inclui uma contribuição generosa na nossa culinária. Quem aí não adora uma pizza? E você, diria não a uma suculenta pasta? Ou melhor, macarronada? Sim, estou falando da cultura italiana. Depois dos portugueses, os italianos lideram a chegada de estrangeiros no Brasil. A imigração italiana para o Brasil teve início em meados de 1875, no final do século XIX. Em sua maioria, agricultores vinham para as regiões sul e sudeste do país em busca de melhores condições de vida e também novas oportunidades de trabalho. Hoje, nós estamos no Bexiga, o bairro mais tradicional de São Paulo, em meio a toda essa mistura de nacionalidades e que busca, diariamente, manter as tradições das famílias italianas. O bairro é bem característico. Nasceu como uma comunidade composta de italianos que fugiram da fome ou da guerra, além de negros que buscavam a real liberdade. Desde a arquitetura das casas e prédios antigos que remetem à região de Toscana, há inúmeras cantinas e restaurantes tradicionais. Há padarias centenárias que seguem contando a história do bairro, como esta, que viemos conhecer. Em 2024, ela completará 110 anos de trabalhos, seguindo as tradições e receitas da família. A fundação daqui da padaria foi em 1914 com o nosso tio bisavô. Essencialmente, o que ele fazia era fazer pão italiano de fermentação natural, como faziam os antepassados na Basilicata, chama-se Tramutolo, a cidade, província de Potenza. Potenza é a capital da região Basilicata, daí o nosso nome, Basilicata. E começou com um empório que vendia essencialmente pão, e secos e molhados, desde grãos, resta de cebola, vassoura, equipamento, utensílios de limpeza, sabonete, pasta de dente, e fazia entrega nas casas de pão e leite nas residências. 1949 marca a chegada do pai de Ângelo, que começou com entregas de pães a cavalo. A padaria é gerida pela 4ª geração dos Lorente. E nesses 74 anos, a loja foi se modernizando, mas mantendo as raízes. A cidade foi crescendo, o pão foi mudando de tamanho, não é mais por quilo, aquele pão, né, que todo mundo vai... A alimentação era muito baseada no pão. Hoje em dia o pão tem participação, mas menos, né? Sim. E a gente foi se adaptando, diminuindo o tamanho dos pães, servindo para supermercado, servindo para restaurante, para hotel, servindo para São Paulo, outras cidades do estado, fora do estado, alguma coisa. Até que em 2017 a gente acabou ampliando a nossa lojinha, que é aqui do lado, parede com parede. A gente ampliou a loja, criou essa loja que você vê aqui embaixo, com café, um empório maior, com mais variedade, e um restaurante, porque o sonho do Rafael era fazer a comida da família, de raiz italiana. E aí a gente está nesse ponto hoje. Conheci um pouco da produção dos pães e mais detalhes da padaria. E fomos para a cozinha acompanhar o chefe. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente dessas influências também, né? Da cultura, da gastronomia italiana, é claro, para a construção também da nossa cultura e, claro, a nossa culinária. Eu acho que a imigração italiana, principalmente aqui no bairro do Bexiga, acho que é um dos pontos mais fortes, né? E eu acho que a gastronomia de São Paulo, não vou falar que é a brasileira, mas de São Paulo, acho que é muito baseada em cima da comida italiana, porque eu acho que teve a maior influência, né? A maioria dos italianos vieram, a comida italiana pra mim, eu acho que é a mais saborosa, a mais gostosa, não que as outras não sejam, mas é diferente, é aquela comida de família que reúne todo mundo na mesa, né? Quando você vai pra Itália, você atravessa a rua, você já tem alguma coisa tradicional do outro lado da rua, digamos assim, entendeu? Sim. Então eu acho que isso é a maior influência que a gente tem aqui no Brasil, eu acho que essa diversidade que a comida italiana trouxe, trazendo a família, trazendo tudo, enfim, no bairro aqui você vê, tem vários restaurantes um do outro, porém,
cada um serve a sua coisa diferente, né? A sua cultura. O que você prepara pra gente hoje, então? Hoje a gente vai servir que é um dos carros-chefes da casa, que é fusilli calabresa, linguiça artesanal, curada por nós, feita por nós, um ragu de pernil de porco também feito aqui, e o fusilli feito à mão. Não é máquina, não é nada, é feito à mão, parece, né? Fusilli é aquele parafusinho, diferente do parafuso que a gente compra no saco, aquele seco, que parece um parafuso mesmo. Esse vocês vão ver, ele é diferente, tem todo o toque. E combina a massa fresca, muito bom. Na Itália, principalmente no sul da Itália e na época das famílias, nada a gente podia perder. Então, o pão que amanheceu, que ficou lá, né, mais duro e tudo mais, transformava numa farofinha de pão que a gente chama de molica, que ela vai parmesão, o pão ralado, amêndoas, azeite, sal, um pouquinho de pimenta, e aí tempera e a gente finaliza por cima. Fica uma farofinha super crocante. Aqui em Olambra, essa junção de Holanda e Brasil, os imigrantes começaram a chegar em 1948. Entre os hábitos, o pedalar. Assim como em Amsterdã, que é conhecida como a capital mundial das bicicletas, a cidade, com todo esse verde, também incentiva a prática. E, é claro, o cultivo das flores, para o setor econômico, de turismo e lazer. E aqui se produz 43% das plantas e flores da América Latina é produzido aqui nesse ambiente de Olambra. Se você viaja pela Olambra, você vê muitas estufas. Cada estufa tem uma certa produção. E cada tipo é produzido numa forma diferente, é climatizado, por isso é que os turistas não podem entrar lá, mas temos alguns centros onde eles podem visitar para ver como é que é a produção. É impossível não se apaixonar por tantas cores e perfumes que se misturam neste mar de flores. Quanto aos imigrantes holandeses, eles começaram a chegar ao Brasil em 1948, devido à devastação causada pela Segunda Guerra Mundial. No mesmo ano, foi firmado um acordo com o intermédio da Associação dos Lavradores e Horticultores Católicos da Holanda, para fundar um núcleo de imigração coletiva. O Brasil se comprometia em conceder empréstimos para aquisição de terra, onde seria instalada a colônia. Um dos motivos para imigrar para o Brasil era o fato de o Brasil permitir imigração em grupo, e o Brasil era um país católico. Então, para os sitiantes católicos, era muito importante de poder vir para um país que também era católico. E logo trouxeram a sua religião e suas tradições no início. Então, quer dizer que no início vieram freiras, vieram padres para dar atendimento a essa parte religiosa. As imagens originais dos santos em madeira estão na Igreja Matriz, a paróquia Divino Espírito Santo. E uma das relíquias faz parte do Museu de Olambra, o sino. Junto a este sobrevivente da Segunda Guerra Mundial está um extenso acervo com móveis, objetos históricos, os tradicionais tamancos, que não podem faltar, e fotografias que ilustram parte da imigração, as famílias que chegavam à cidade. Assim como a do Hugo, que veio pela primeira vez aos 8 anos de idade em 1958. Esse sino é histórico. Ele é de 1833, portanto tem bastante idade. Mas o que também foi importante é que durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães ocuparam a Holanda. E os alemães tornaram-se donos do país e roubavam todos os sinos das igrejas,
para difundir, para fazer novos armamentos, usar para guerra. As freiras souberam disso, elas cavaram um buraco, enterraram o sino, plantaram flores por cima e 5 anos depois tiraram a terra e trouxeram para cá. Entre as famílias que chegavam está a do Sr. Yan. Ele nasceu no primeiro ano da Segunda Guerra Mundial e, aos 11 anos de idade, imigrou para o Brasil com a sua família. Viagem registrada e exposta também no museu. Essa imigração tem várias razões. Uma, após a guerra, as coisas estavam mais difíceis na Holanda, parte econômica. Outro, na época, os russos, quando os alemães recuaram da Holanda ou da Europa, aí os russos falaram assim, nós vamos tomar conta da Europa. E de onde que surgiu o medo de ter outra guerra. Isso também ajudou os camponeses a sair da Holanda. Os primeiros 10 anos após a Segunda Guerra Mundial, saíram da Holanda mais ou menos 500 mil agricultores, meio milhão, à procura de espaço, talvez um pouco medo de uma invasão no russo, e isso levou a falta de espaço. Então, com os olhos do agricultor, a Holanda não ia servir para o futuro. E procuraram muitos lugares no mundo. E no Brasil foi o que mais chamou atenção. E aqueles que ficaram aqui, eu uso muito a palavra vontade de vencer. Eu sempre agradeço a Deus e aos meus pais me deram essa oportunidade. Foi fácil? Não foi fácil, mas sim muito produtivo e eu fiquei muito contente de poder ter passado nisso. Aprendi pelo português, o principal, muitas técnicas da agricultura, a agropecuária tinha de tudo quanto é coisa, era uma escola super prática. Então, nesse meio tempo, aprendi a entender os brasileiros. Olambra, a cidade das flores, teve os conhecidos períodos de glória em todas as culturas, como a fabricação de queijo, café e as próprias flores. Com o crescimento econômico, a comunidade, que começou com a Fazenda Ribeirão, se tornou município em 30 de dezembro de 1991. E a raiz artística teve a participação de uma figura muito importante, o Pitti. Ele, que aos 15 anos, ao lado dos irmãos e os pais, veio para o Brasil reconstruir a vida na lavoura. O que começou com 1 hectare de gladiolos plantados à mão, hoje é o maior complexo agrário produtor de flores do país. Lise, sua filha, orgulhosa, relembra o seu legado e explica a tradição das danças folclóricas e circulares na cidade. Ele junto com um amigo, né, o Hans Backer, mas esse Hans Backer já não acompanha e ele começa a dar aula de dança circular, de dança de salão. A gente achou esse presente, né, guardado, que provavelmente é de um grupo de alunos que o presenteou, né, por ele ser professor, e nessa época ele tinha 17 anos. Tão novo. Tão novo, é. Então as datas em si, minha mãe não lembra tão bem, né? E aí ele foi sendo o professor de dança, que na época era um ponto de encontro dos jovens. O fechamento da turma era com baile, então mais pessoas vinham para esse baile, as pessoas dançavam em casamentos, em festas da colheita. Então a dança era um ponto importante para a comunidade, de integração, de cultura. Sim. Né? A cidade realiza anualmente a Expoflora, maior evento de tradição e turismo local. O potencial turístico trouxe a necessidade de ampliar as apresentações, abrangendo também os jovens. E assim, Pitti inovou mais uma vez. 85, acho que 89, não vou lembrar bem a data, uma mãe pede para dar aula para meninos também, de 10 anos.
E ele falou, se você me arrumar o grupo, eu dou aula. E ela arrumou o grupo, né? E minha mãe conta que naquela época ele falou assim, não posso dar aula, porque afinal de contas eu sou um produtor rural, eu não posso à tarde dar aula para criança, eu não tenho formação para isso. Não, você queria fazer isso, eu te ajudo, minha mãe disse na época. E assim começou. O grupo de dança de Olambra é o único no mundo a reunir coreografias distintas de regiões da Holanda, graças às pesquisas do professor Pitt. Eu acho que a Olambra é uma cidade que dança muito, né? E isso é um legado dele, mas se não é toda uma comunidade que apoia, não iria dar certo. Para quem está caminhando pela dança, como a Sofia, que é descendente de holandeses, é um aproximar das raízes, mesmo estando aqui no Brasil. Eu não sei falar muito holandês, daí isso já é uma coisa, sabe, que distanciou um pouco da minha família. Mas aí com as danças holandesas, a maioria das danças aqui, eu sabia a letra das músicas inteiras. Então isso, às vezes, tipo, ouvindo as danças, dançando, parece que faz... Mas eu senti, sabe, que eu tô mais perto também, sabe? Que você vai num restaurante holandês lá, às vezes tá passando essas músicas mesmo, então é... Você acha que aproxima um pouco, então? Uhum. A cultura também atrai brasileiros sem descendência holandesa, como Pedro, que pratica a dança há cerca de 5 anos. O que mais te encanta e também o que é mais difícil em relação aos passos, porque é muita sincronia também, né? A gente estava acompanhando os ensaios. Tem a polca, que assim, é muito difícil. A gente levou 1 ano, mais ou menos, para aprender direito. Para começar a fazer dança com polca, antes era uma dança só com polca. Agora tem danças que usam a polca já. É muito importante ter mais culturas em volta. E o respeito, não é? Sim. Acima de tudo. Quando eles vieram, não foi fácil. Então, partiu da iniciativa de cada um de querer fazer dar certo. Do ponto de vista econômico, né, social e cultural. Então, que se as pequenas comunidades, né, se envolvessem, né, com essas 3 partes, né, talvez eu esqueci o esporte aqui também, mas a gente pode criar comunidades saudáveis, né, quando a gente coloca a nossa parte junto, quando a gente colabora com isso. Brazilië voor de gastvrijheid en voor alles wat ze ons geboden hebben. A cultura oriental nos presenteia ao longo da história em vários aspectos, como na arte e, é claro, na culinária. Só que tem um ponto bem específico, que é a sakura, ou seja, a cerejeira, a árvore símbolo do Japão que é celebrada em todo o país. Aqui no Brasil, elas começaram a ser plantadas em 1936 e há mais de 50 anos são tema de festivais para manter viva a tradição japonesa. A cidade de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, marcada pelas araucárias, também abre espaço para as cerejeiras. Atualmente, são cerca de 480 delas no Parque da Cerejeira, que florescem na segunda quinzena de julho e seguem até as primeiras semanas de setembro. Um cenário que atrai turistas não só de todo o Brasil, mas também de fora do país. Nós acompanhamos as celebrações de sua 52ª edição, evento tombado pelo município que mistura arte, gastronomia e a natureza. Nós somos mais antigos do que o Festival de Inverno. E esse ano foi um sucesso essa festa, nós estamos batendo hoje mais ou menos em torno de 40 mil pessoas visitando aqui nosso parque. E foi assim, repleto de atrações, onde eu acho que, pela pesquisa que a gente fez, o nível de satisfação foi muito grande.
conseguimos não só, além de passar um pouquinho da cultura japonesa, através do taiko, através do bondori, através do karaokê, trouxemos também outras nacionalidades, Lituânia, Rússia, Ucrânia. Nós juntamos a Ucrânia e a Rússia no nosso festival, que foi fantástico. Um dos nossos valores realmente é tentar manter o máximo possível um pouquinho da nossa tradição, da nossa cultura. E nós fazemos isso através desses eventos. É aí que a gente consegue passar um pouquinho e praticar até o nosso processo, né? Porque nós temos alguns valores que, independente de ser orientais ou não, eles devem ser passados para todos, porque são valores que é disciplina. É assim, a questão de trabalho voluntário, é a questão de você respeitar os mais idosos aqui, é a questão de você poder atender os outros seres humanos. Então, nós está muito enraizado na nossa raiz oriental, de fazer o bem para o próximo. É isso que a gente gostaria de passar um pouquinho para a cultura brasileira. É uma riqueza muito forte ao ponto de vista de vocês, de ver essa mistura que o Brasil tanto tem e que abraça? Estatisticamente, isso aqui, os descendentes dos japoneses não representam mais do que 30%, 70% é de outra origem, certo? E do Brasil vem gente do sul de Minas, do Rio de Janeiro, muita gente do Rio aqui, muita gente do interior de São Paulo, o pessoal da capital. Impressionante. E o pessoal de 50% da população de Campos participam desse evento. É um evento do jordanense fantástico. Também, após 52 anos, eu acho que virou tradição o jordanense vir a esta festa. Com certeza. E que venham as próximas edições. Com certeza virão um pouquinho melhores do que nós fizemos esse ano. Sempre um aprendizado. Sempre, sempre. Eu acho que é outro novo conceito do japonês, você já deve ter ouvido falar do Kaizen. Então a melhoria contínua também é outra coisa que a gente tem que deixar para o pessoal. A metodologia de 5S, a origem é japonesa da Toyota, o Kaizen, a origem é japonesa. Então esses conhecimentos todos nós temos que passar para o pessoal. O judô é uma cultura japonesa, o aikido é uma cultura japonesa, o karatê é uma cultura japonesa. Tudo isso veio para ficar e cada dia mais sem ser praticado pela colônia, sendo praticado. Hoje nós temos campeões olímpicos, campeões mundiais nessas modalidades todas. Então isso é extremamente gratificante para a gente. E vale muito a pena, não é? Não, só vale a pena. A cafeicultura no Brasil foi um dos pontos que chamou a atenção dos japoneses no início do século XX. Em 1908, o empreendedor Ryo Mizuno, após conhecer as terras brasileiras de perto, fretou um navio Kazato Maru e trouxe 783 imigrantes japoneses no dia 18 de junho, data em que é celebrado o Dia da Imigração Japonesa no Brasil e os 110 anos da relação nipo-japonesa. O diário de bordo de Mizuno é considerado o primeiro registro de imigração. E com os imigrantes, uma das tradições trazidas está o taiko, hoje utilizado apenas na área artística, como em apresentações em grupo. O taiko, ele é esse instrumento grande, tem alguns pequenos, uns médios, e ele historicamente ele era utilizado nas guerras para fazer bastante barulho, para dar impressão para os outros soldados que tinham bastante ali no grupo deles, um montão de gente para afugentar mesmo, para evitar algumas confusões, alguns conflitos, né? E hoje ele é utilizado como forma cultural, uma forma de... Essa parte artística. Artístico mesmo. Você até falava também para mim em relação às horas também, que antigamente era utilizado para isso, uma forma de comunicação também? Isso, exatamente, uma forma de comunicação. Atualmente a gente já não usa mais esse tipo de comunicação, a gente tem os relógios das igrejas, né? E antes eles marcavam o tempo, digamos assim, de manhãzinha, para saber que era hora de agir, hora de acordar, de trabalhar, a hora do almoço. Amanda, que hoje toca em família, está no Ryugu Taiko, grupo da Associação Fukushima Kenjinkai de Mogi das Cruzes, há 18 anos.
Quando eu era bem pequititinha, eu tinha 4 aninhos, eu fui num evento que tem na nossa cidade, que é Mogi das Cruzes, que é uma bem tradicional, que é a festa do outono. E lá tinha esse grupo que eu participo hoje, a gente nem sabia. Tava lá tocando essa música no Iagurá, que é aquela casinha que a gente vê nos eventos, estava tocando, tananã. Aí minha mãe falou assim, meu Deus, que legal, que lindo, preciso pôr minha filha. Que coisa linda. Porque na minha família, quem é oriental é a parte do meu pai. Minha mãe é brasileira e ela sempre se encantou por essa tradição, por essas culturas, por tudo. De cultura de forma geral, né? E como era própria japonesa, ela falou, pronto, é isso. Tem toda a influência, então, né? Já vem da família, assim, de gostar. Hoje, eles também fazem parte do grupo, né? É diferente tocar e estar em família? Gente, olha, é uma coisa, assim, de emoção, emocionante, porque além de você estar fazendo uma coisa que você gosta, você está fazendo com pessoas que você gosta, né? Além de ser só essa parte bonita, tem todo um crescimento pessoal, né? A gente lá atrás, nos bastidores, acaba se desenvolvendo muito, tanto nessa parte de disciplina, quanto nessa parte de respeito com o próximo mesmo, que a gente começa a ter mais respeito, mais empatia, porque ao mesmo tempo que cada um toca ali a sua musiquinha, a sua batidinha diferente, a gente tem uma sincronia, porque se eu bater a minha batida fora, a sua batida vai ficar fora também, apesar de ser diferente. Tem esse conjunto, essa união. Muito obrigado. No evento de origem japonesa, mas marcado por tantas nacionalidades, não poderia faltar um origami, ou melhor, uma rápida aula com a dona Zema, uma imigrante japonesa de 76 anos. Ao chegar no Brasil, ela trabalhou na lavoura e conheceu a arte das dobraduras e origamis. Origami eu vi no Brasil sem saber nada. Aprendi tudo aqui, na verdade. Aprendeu aqui, então? De uma senhora, do outro senhor. E assim eu aprendi, graças a Deus, aprendi tudo dobrar aqui. Aí agora eu ensino os idosos, então eles me dobram junto comigo para poder vender. Esse florzinho mesmo, idoso que dobra tudo. A imigração oriental no Brasil também é construída pelos chineses, que começaram a chegar ao país no século XIX com Dom João VI. Atualmente, os chineses constituem 5% do total de imigrantes inscritos no Brasil, sendo aproximadamente 300 mil. A grande maioria vive na região sudeste, como São Paulo. Eu acredito que China está bem presente no comércio, por exemplo, aqui em São Paulo e inclusive em várias cidades brasileiras. Eu fui a Belém recentemente e tem comerciantes chineses que estão trabalhando lá. E restaurantes chineses, né? Que muitas pessoas gostam da comida chinesa e tem o yakisoba, frango xadrez, que são os pratos um pouco mais conhecidos pelos brasileiros, que são de origem chinesa. Mas hoje em dia, eu acho que China está trazendo ou imigrantes chineses, né? Como eu disse, já está mudando um pouco de perfil, vem executivos de grandes empresas, por isso a China agora também está trazendo mais investimentos, mais inovação tecnológica, mais novas tecnologias, né, para o Brasil, para trabalharmos junto, né, em prol do desenvolvimento econômico e social. O chinês deixou muitas influências no português, né, como idioma, como língua, e também aqui no Brasil. Por exemplo, a palavra chá vem do chinês. Em chinês a gente chama cha, ou seja, a grafia é exatamente igual, até tem um tracinho em cima. Além dos aspectos social e econômico, a cultura chinesa se faz presente no dia a dia com as artes marciais e toda a ideologia, entre elas o Kung Fu.
Em São Paulo, o Shifu Luiz Melo, além de restaurar, preside o Templo Lohan, o único núcleo oficial da Associação Internacional Shaolin Shan da América Latina no Brasil. A verdade, né, na tradição chinesa, ela não pode ser falada. Você não pode falar sobre as coisas que elas são verdade, elas sozinhas se manifestam. Então, o Kung Fu, ele mantém essa tradição, né, que a gente chama de o Tao, que é o grande caminho universal, sem falar sobre ele fisicamente, né? Se a gente fosse definir ele seria uma arte marcial baseada na cultura chinesa. Então, e ele tem a definição em si, que é a arte de guerra, a arte de combate, como a arte marcial no Ocidente, né, que é o deus Marte. Só que na China o conceito significa parar a guerra, né? Para você ter condições de parar um conflito, você precisa ser poderoso. Precisa ter domínio das artes de combate, né? Mas depois você percebe que esse poder pode ser usado também na sua introspecção, nesse caminho religioso, digamos assim, né? Porque no Oriente, na Índia, China, que são os países mais ancestrais, o guerreiro e o religioso, o monge ou o asceta, eles são a mesma coisa. Ao andar pelos corredores, você presencia muita história em cada detalhe do templo. Observa imagens, instrumentos, armamentos, jogos, livros para aprofundar a parte histórica e um pouco da caligrafia chinesa. Mas todo esse espaço, que hoje foi revitalizado para o novo acervo, aulas e prática de Kung Fu, além da parte medicinal, ele foi fundado pelo pai de Walter Hu, que mostrou pela primeira vez a uma emissora de TV o espaço reservado para as orações aos domingos. 90% do público que se reúne para este momento é chinês. Aos domingos é aberto para a finalidade do pessoal da colônia ter um local para vir fazer reza, orações, oferendas, né? Então tem a senhora que toma conta do templo de domingo, que ela faz o Feng Shui, né? Então ela orienta as pessoas, então tem o Feng Shui ali naqueles papéis, que aí o pessoal reza, acende o incenso, faz um pedido ao santo, e aí depois ele vai nos palitos de bambu, e ali dos palitos, aí sai um palito, e aí a partir do número do palito, ele vai no papel que está indicando o significado. E aí dali aquela senhora, ela vai traduzir isso, vai explicar isso de uma maneira melhor de compreender. Local para a prática única da cultura e das artes voltada ao povo brasileiro e essa convergência com os valores e princípios chineses. O mundo chinês tem dois mundos. Você tem o mundo da cultura, do mundo atual, que é a China, o comércio, a tecnologia. E todo mundo ama isso. Coisa maravilhosa. E você tem o mundo chinês das tradições antigas, da religião, né? Então eu pensei assim, se eu não fizer isso, quem que vai fazer? Neste passeio à cultura oriental com suas influências no Brasil, desde a natureza com as cerejeiras e os bonsais, a arte da música e da caligrafia, o costume de tomar aquele chazinho diário, não poderiam faltar as apresentações do Kung Fu.
seja oriental, europeia, africana ou portuguesa, as culturas estrangeiras se encontram na nossa brasilidade. Por busca de desenvolvimento, crescimento profissional, pessoal ou de turismo, o Brasil tem a sua identidade acolhedora de somar e agregar todos os povos nesta luta diária de arte, política, esporte e culinária, de um jeito que só o brasileiro sabe fazer.